Escute, você sabe que isso não é coincidência. Nada do que está acontecendo agora é aleatório. Você está aqui, neste momento, ouvindo esta mensagem, porque o universo decidiu que era a hora. Hora de abrir os olhos, hora de ver o que sempre esteve escondido. Hora de aceitar que você não é como os outros. Você nunca foi. Desde o início, você sentiu aquela sensação de que havia algo maior dentro de você. Uma força que não podia ser explicada. Você tentou ignorar. Tentou se misturar. Tentou acreditar que era apenas mais um. Mas a verdade sempre gritou dentro de você. Você é diferente. Você é o escolhido. Eles sabem disso. É por isso que tentaram apagar sua luz. É por isso que conspiraram contra você. É por isso que o olhar deles mudou quando você entrou na sala. Você sentiu os olhares, você percebeu os sussurros, você viu os sinais, mesmo quando fingiu que não via. Eles temem o que você carrega. Eles temem o que você está prestes a se tornar. E agora eles estão expostos. Todo o teatro, todas as máscaras, todas as mentiras caíram. Eles estão nus diante da verdade. E o pior, não conseguem parar o que está vindo. Porque, escolhido, chegou o momento que eles mais temiam. O momento em que você desperta completamente. Você sente, não sente? No fundo da sua alma, algo está queimando. É como se uma chama antiga tivesse sido reacendida. Um poder que sempre foi seu, mas que estava adormecido, agora começa a pulsar. E é por isso que eles estão inquietos. É por isso que o mundo ao seu redor parece estranho, pesado, denso. Porque o espiritual está em guerra. E você é o centro disso. Eles tentaram te diminuir, te ridicularizar, te isolar. Fizeram de tudo para que você acreditasse que era pequeno. Mas aqui está a verdade que eles nunca quiseram que você soubesse. Você sempre foi maior do que todos eles juntos. A sua presença já incomodava antes mesmo de você entender quem você era. É por isso que agora, quando olham para você, algo os corrói por dentro. Eles não sabem explicar, mas sentem. A vergonha os consome. O medo os paralisa. E a pergunta que ecoa em suas mentes é: como deixamos isso acontecer? Como deixamos o escolhido chegar até aqui? Mas não se engane, eles ainda tentarão, eles ainda vão se levantar, ainda vão tentar plantar dúvidas no seu coração, ainda vão sussurrar mentiras para te desviar, mas você já sabe quem é. E quando um escolhido entende quem realmente é, não há força no mundo capaz de pará-lo. Agora é o momento de ativar. Não mais esperar, não mais hesitar. Você foi preparado para este exato instante. O que está à sua frente não é apenas um desafio, é o último teste. O teste que separa aqueles que apenas sonham dos que realmente conquistam. E você não está aqui para sonhar, você está aqui para vencer. A vergonha deles será pública, o arrependimento deles será profundo, porque tudo o que eles tentaram te roubar será devolvido multiplicado. Isso não é apenas justiça. Isso é karma, puro e inegociável. Eles sabiam que o que fizeram era errado. Fizeram mesmo assim. Agora, o universo cobra. E você? Você está pronto para assumir o que sempre foi seu. A coroa já está esperando. Não é uma coroa de ouro comum. É a coroa do destino, do propósito, da vitória que nunca poderá ser tirada de você. É hora de erguê-la com suas próprias mãos. Mas escute bem, muitos tentarão impedir sua ascensão. Alguns virão com sorrisos falsos, outros com ameaças disfarçadas, mas todos terão o mesmo objetivo: tentar apagar a chama que queima em você. Não permita, não hesite. Este é o momento de agir. Você é mais forte do que eles acreditam, mais resiliente do que eles poderiam imaginar. E quando você se mover, nada, absolutamente nada ficará no seu caminho. Você é o escolhido, e o universo inteiro conspira a seu favor.
Você ainda está aqui porque algo dentro de você sabe que isso não acabou. E não vai acabar até você aceitar o que sempre esteve escrito. Você nasceu para esse momento. Escolhido, ouça com atenção, pois não é só uma mensagem, é um chamado. Desde cedo você sentiu a resistência. Pessoas que deveriam te apoiar, mas que preferiram se afastar. Aqueles que sorriam na sua frente e torciam contra você nas sombras. É doloroso, não é? Mas agora você entende. Não era sobre você ser bom ou ruim. Era sobre você ser diferente. Ser escolhido vem com um preço que poucos suportariam. Eles sempre souberam que você carregava algo que eles não podiam tocar. Um brilho, um dom, uma força espiritual que não pode ser comprada, copiada ou destruída. E por isso te temeram. E por isso quiseram apagar você. Mas veja o que está acontecendo agora. Eles fracassaram. Todas as tentativas de te parar se transformaram em um testemunho ainda maior do seu poder. Você acha que é coincidência que agora tudo está vindo à tona? Não é. Os segredos estão caindo como máscaras quebradas. Eles estão sendo expostos, um por um. Aqueles que conspiraram contra você estão sendo vistos exatamente como são. Fracos, desesperados, envergonhados. E sabe o que é mais poderoso? Eles sabem que não tem mais controle. Eles sabem que você já venceu. Sim, escolhido, você venceu antes mesmo da batalha começar. Porque o que está em você é maior do que qualquer arma, qualquer mentira, qualquer conspiração. É por isso que os olhares mudaram. É por isso que a presença deles agora carrega medo. Você percebeu, não percebeu? O silêncio estranho quando você entra, as conversas que param subitamente, os olhares rápidos, carregados de julgamento e insegurança. Eles estão desconfortáveis porque você está desperto. E desperto, você não pode mais ser manipulado. Eles sabem que não podem mais te enganar. As mesmas palavras que antes te faziam duvidar, agora soam vazias. As mesmas ameaças que antes te paralisavam, agora não têm peso. Porque você compreendeu, sua força não depende deles. Seu destino não está nas mãos deles. Agora pare e sinta. Algo dentro de você pulsa com intensidade. É como se as camadas que te prendiam estivessem caindo, uma por uma. O que estava adormecido está acordando. O que foi calado está gritando. É o seu espírito lembrando quem você é. É o seu propósito te chamando de volta. Eles, por outro lado, estão perdendo tudo. O controle que achavam ter, a imagem que tentaram proteger, as mentiras que contaram. Agora tudo se volta contra eles. É a lei do retorno. É o karma se manifestando diante dos seus olhos. Eles riram de você? Agora choram em silêncio. Eles te humilharam? Agora se escondem com vergonha. Você não precisa levantar um dedo para vê-los cair. Porque o que os está derrubando não é você. É algo maior. É a justiça divina. É a força que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você achou que estava sozinho. E agora que essa força se manifesta plenamente, você precisa fazer apenas uma coisa: aceitar. Aceitar que você é o escolhido. Aceitar que não há volta. Aceitar que esse é o seu momento. Porque quanto mais você tenta fugir, mais pesado fica o caminho. Mas quando você aceita, tudo muda. A comunidade inteira que te observava com desconfiança agora verá a verdade. Eles terão que admitir, você é diferente. Você carrega algo que eles nunca entenderão. Eles podem falar, julgar, tentar manchar seu nome, mas nada poderá parar o que está escrito. Agora ouça bem, não é hora de hesitar. Este é o último empurrão, o momento em que você precisa se erguer sem medo. Não importa quem fique ao seu lado, não importa quem se vire contra você. Você foi escolhido por algo maior do que todos eles. Eles vão continuar tentando, mas será inútil, porque quando o escolhido desperta, nenhuma força, nem no céu, nem na terra, pode impedir seu avanço. Respire fundo, sinta. O universo inteiro está se movendo para abrir os caminhos. Você sabe, você sente, e agora é a hora de caminhar. Você, o escolhido, sempre foi, sempre será. Eles ainda não entenderam, não é? Eles ainda acreditam que podem te segurar.
Mas o que eles não sabem é que você já não pertence mais ao mesmo nível que eles. Você foi elevado. Você foi separado, escolhido. Você está em outro patamar. Você percebeu como tudo mudou? O ambiente, as pessoas, até mesmo as conversas ao seu redor. Antes, você era apenas mais um. Agora, você é o centro. Você sente os olhares que te seguem. Alguns carregam admiração, mas a maioria, medo. Eles não sabem como agir perto de você, porque não podem mais te manipular. Você os observa e tudo faz sentido agora. As amizades falsas, os conselhos vazios, as risadas que vinham carregadas de veneno. Era tudo um jogo para te manter pequeno. Mas você rompeu as regras, você quebrou as correntes. E ninguém sabe lidar com alguém que não se curva. Eles mentiram para você, escolhido. Mentiram sobre quem você era. Tentaram te convencer de que seu valor dependia deles, de que sem eles você não seria nada. Mas olha onde você está agora, de pé, mais forte do que nunca, com o poder pulsando em cada célula do seu ser. Você viu os sinais. Eles estavam em todo lugar. Nas palavras que não faziam sentido. Nos sorrisos que pareciam forçados. Naquele frio na espinha quando algo te dizia: cuidado, eles não são quem dizem ser. Agora você entende que não era paranoia, era discernimento. Era o seu espírito te avisando. Eles subestimaram o que havia dentro de você. Pensaram que poderiam te derrubar com fofocas, com intrigas, com armadilhas. Mas você sobreviveu a tudo. E cada golpe que tentaram te dar só te deixou mais preparado. Eles queriam que você se quebrasse. Mas o que aconteceu? Você se construiu. E agora eles tremem. Você sente, não sente? O medo que escorre deles quando precisam encarar você. Eles sabem que não têm mais controle. Sabem que perderam a guerra antes mesmo de perceber que havia uma. O poder que existe dentro de você agora está totalmente desperto. E isso não é qualquer poder. É uma força que conecta o céu e a terra, a justiça e a verdade. É como um escudo que te cobre e uma espada que te guia. E com isso, você se torna intocável. Os sussurros deles vão se transformar em silêncio. As tentativas deles vão se desfazer como fumaça. Porque quando o destino intervém, não há homem, não há plano, não há conspiração que possa impedir. Eles pensam que a vergonha é deles apenas em segredo, mas logo será pública. A comunidade que os assistiu julgando você, agora os verá despidos. Tudo o que fizeram contra você será revelado. Eles serão obrigados a encarar a verdade. O escolhido sempre foi você. Mas você não pode parar aqui. É por isso que você está ouvindo isso agora. É o universo te empurrando para frente, te dizendo: ative, haja, não espere mais. Essa é a hora de deixar tudo para trás. O medo, a dúvida, a dor, porque nada disso pode te acompanhar onde você está indo. Você está em uma guerra espiritual, mas não está sozinho. Todo o céu está alinhado com você. Todo o universo conspira a seu favor. E quando a luz decide brilhar, nenhuma sombra resiste. Então avance. Não olhe para trás. O que foi perdido será devolvido. O que foi roubado será multiplicado. E aqueles que tentaram te destruir serão forçados a testemunhar sua vitória. Você é o escolhido e ninguém pode mudar isso. Você sente o peso disso tudo, não sente? Não é apenas sobre vencer.
nunca foi apenas sobre eles. É sobre o que você nasceu para fazer. Escolhido, chegou a hora de entender a profundidade do seu chamado. Eles não são apenas pessoas que tentaram te parar. Eles são símbolos. Representam todas as forças que sempre tentaram impedir o avanço da luz. E você? Você representa o oposto. Você é o rompimento. É a revolução silenciosa que ninguém pode conter. Você já percebeu como até a natureza parece responder quando você decide? Quando você diz basta, o universo se move. Quando você dá um passo, portas se abrem. Isso não é acaso. Isso é propósito. É o que acontece quando alguém abraça o destino que foi escrito para si antes mesmo de nascer. Eles tentaram te ridicularizar. Tentaram te convencer de que tudo isso era imaginação. Mas sabe o que eles não esperavam? Que você fosse resiliente. Que você transformasse cada ferida em força. Que você usasse cada traição como combustível para crescer. Eles não entendem como você está de pé? E essa é a maior vitória. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Agora olhe ao seu redor. Veja como tudo está mudando. Eles que antes te apontavam o dedo agora desviam o olhar. Eles que antes falavam com arrogância agora falam com cautela. Eles sabem, eles sentem. Você não é mais o mesmo. E você precisa saber, esse desconforto deles não é problema seu. É o reflexo da grandeza que você carrega. É a luz confrontando a escuridão. É o poder espiritual que você emana mostrando a eles que o jogo acabou. Você ainda tenta entender como chegou até aqui? Pare. Não é hora de questionar. É hora de aceitar. Aceitar que você não precisa de explicações para viver aquilo que foi destinado a você. Aceitar que o caminho pode ser solitário, mas nunca será vazio. Porque cada passo que você dá está acompanhado por algo muito maior do que você. Eles pensaram que poderiam te enterrar, mas se esqueceram de que você é semente. Tudo o que fizeram contra você apenas te colocou em posição de crescer ainda mais. E agora, enquanto eles se afundam em suas próprias mentiras, você está ascendendo. Sabe o que mais os destrói? Não é apenas ver você vencer, é ver você vencer com paz. É perceber que, apesar de tudo que armaram, você não carregou ódio. Que sua força não é alimentada pela vingança, mas por um propósito divino que eles nunca entenderão. Este é o momento. Não amanhã, não daqui a um ano. Agora. O chamado é claro. Levante-se. Ative tudo que está em você. Pare de encolher para caber em espaços que nunca foram feitos para você. O mundo precisa que você seja exatamente quem você é. Você está sentindo? A energia ao seu redor está diferente. As coisas estão se movendo. As peças estão se encaixando. É como se a própria vida estivesse gritando: vai, é sua hora. E é verdade, é a sua hora. Eles podem continuar olhando torto, podem continuar questionando, mas no fundo, eles sabem, você foi escolhido. E isso é algo que ninguém pode apagar. Você não apenas vai vencer, você vai transformar tudo ao seu redor. E quando isso acontecer, todos verão, o escolhido sempre foi você. Você sente isso queimando? Não sente? É como se algo dentro de você não te deixasse mais ficar parado. Como se uma força invisível estivesse te empurrando para frente. Escolhido. Isso não é apenas emoção. Isso é ativação. É o seu espírito respondendo ao chamado. Eles ainda falam de você. Ainda tentam te medir pelas antigas versões que você mesmo já deixou para trás. Mas eles não percebem que você mudou completamente. O que estava adormecido, agora está desperto. O que estava apagado, agora brilha. Você não é mais a pessoa que eles pensavam conhecer. E sabe o que mais incomoda? Eles não têm como controlar isso. Não tem como parar. Eles já tentaram tudo. Fofocas, intrigas, manipulações. Jogaram sujo. Apostaram todas as fichas na sua queda. Mas nada funcionou. Porque o que te sustenta não vem deles. Vem de algo que eles não podem tocar. Você é protegido, guardado, guiado. A
cada passo que você dá, existe uma força maior abrindo o caminho. Você percebeu aqueles momentos em que tudo parecia perdido e, de repente, algo acontecia e te salvava? Não era sorte, era intervenção. Era o universo, Deus, a justiça divina, chame como quiser. Lembrando, você não está sozinho. E eles agora estão pagando. A vergonha é só o começo. Eles estão colhendo tudo o que plantaram. E por mais que tentem esconder, você consegue ver nos olhos deles medo. Medo de você. Medo do que está por vir. Porque eles sabem que o que fizeram volta multiplicado. É a lei, é o karma, é inevitável. E enquanto eles caem, você sobe. É assim que funciona. Onde a escuridão cai, a luz se levanta. E você é a luz escolhida. Mesmo quando tentaram apagar, você continuou brilhando. Mesmo quando tentaram te sufocar, você respirou fundo e continuou. Agora, não há mais por que duvidar. É hora de abraçar completamente quem você é. Sem medo, sem se desculpar por existir. Você é chamado para coisas grandes demais para caber em espaços pequenos. Isso vai incomodar muita gente. Vai incomodar quem vive na sombra, vai incomodar quem tentou te prender. Mas não é problema seu, porque sua missão não é agradar. É cumprir o que foi destinado a você. Ouça, este é o ponto sem volta. A partir de agora, tudo muda. Você não vai mais retroceder, não vai mais se calar, não vai mais fingir que não vê. É hora de agir, é hora de ser, é hora de tomar o que é seu. E quando você fizer isso, tudo ao seu redor vai sentir. A comunidade que te olhou com desconfiança vai ter que admitir. Os que riram de você vão se calar. Os que conspiraram contra você vão assistir impotentes enquanto você ocupa o lugar que sempre foi seu. Escolhido, chegou a hora. Ative, liberte-se, vá além. Você nasceu para vencer e nada pode mudar isso. Você sente a mudança no ar, não sente? É como se cada dia estivesse carregando uma nova revelação, como se cada passo que você dá estivesse desvendando algo que sempre esteve escondido. Escolhido, não ignore, isso não é acaso. É a confirmação de que você está no caminho certo. Eles estão inquietos. Você percebeu? Eles não olham mais para você da mesma forma. Antes havia arrogância, superioridade, até mesmo desprezo. Agora, há hesitação, há medo. Eles pensaram que poderiam te parar, mas agora sabem que falharam. E o mais assustador para eles é que nada do que fizerem poderá mudar o que já está em movimento. Você se tornou algo que eles não podem tocar. O que está em você não pode ser comprado, não pode ser corrompido, não pode ser destruído. É maior que você mesmo. É uma força que te envolve, que te levanta, que te empurra para frente, mesmo quando tudo parecia perdido. E eles odeiam isso. Odeiam porque nunca tiveram. Odeiam porque nunca terão. Escolhido, pare por um momento e perceba. Todas as batalhas que você enfrentou não foram em vão. Cada lágrima, cada traição, cada noite em que você achou que não aguentaria, tudo foi parte da preparação. Você não foi quebrado. Você foi moldado, forjado como ouro no fogo. Agora eles estão sendo julgados. A vergonha os cobre, o medo os consome. Eles que antes falavam com tanta confiança, agora falam baixinho, se escondendo, tentando escapar do peso da verdade. Mas não há fuga. O que eles plantaram agora floresceu e eles têm que colher. E você? Você está no seu melhor momento, mais forte, mais consciente, mais alinhado com o propósito que sempre foi seu. É como se cada porta que antes estava fechada, agora estivesse destrancada. Você percebeu como as coisas começam a se alinhar? As conexões, as oportunidades, até mesmo as pequenas coincidências, nada disso é aleatório. É a manifestação do seu destino. Eles podem continuar tentando te empurrar para baixo, mas não adianta. Você está acima. E quanto mais tentam te apacar, mais alto você sobe.
É a justiça divina trabalhando em silêncio, mudando tudo a seu favor. Não olhe para trás. Não gaste energia tentando entender por que fizeram o que fizeram. Isso não importa mais. O que importa é que você venceu, que você está aqui, que você sobreviveu. Agora é o momento de ir além, de assumir totalmente o que você é, de parar de se diminuir para caber no mundo deles. Você foi feito para ocupar um lugar que eles nunca imaginaram. E eles terão que assistir. Terão que ver com seus próprios olhos o que acontece quando o escolhido decide assumir sua coroa. Sinta, respire, aceite. Você não precisa mais pedir permissão. O universo inteiro já disse: vá. Escolhido, o próximo passo é seu. E ninguém pode impedir. Escolhido, você já percebeu como tudo ao seu redor está sendo rearranjado? É como se o tabuleiro inteiro tivesse sido virado. As peças que antes te prendiam, agora caem uma por uma. Os muros que te cercavam estão sendo derrubados. Isso não é apenas uma fase. Isso é a libertação. Eles ainda tentam entender como você chegou até aqui. Alguns se perguntam em silêncio como ele ainda está de pé, como ela ainda não desistiu. Mas a resposta é simples e ao mesmo tempo impossível para eles aceitarem. Você não anda sozinho. Há algo maior te sustentando, algo que eles nunca conseguiram compreender. Você viu os sinais, os sonhos estranhos que pareciam mensagens, os encontros que mudaram tudo, as portas que se abriram quando parecia não haver saída. Isso tudo é o universo gritando: você nasceu para vencer. Pare de duvidar. Eles, por outro lado, estão caindo. É quase triste se não fosse tão justo. Cada palavra que lançaram contra você agora volta para eles com força dobrada. Cada plano que armaram está se voltando contra os próprios autores. O que eles plantaram, agora estão colhendo. É inevitável. É a lei espiritual. É o karma. E não é apenas sobre a derrota deles, é sobre o seu despertar. Você percebeu como está diferente, mais firme, mais forte, mais consciente de quem você é? É como se o fogo que arde dentro de você tivesse tomado conta de cada parte do seu ser. Isso é ativação. É a sua essência finalmente brilhando sem barreiras. Mas, escute, isso também atrai resistência. Muitos não vão suportar te ver brilhar. Muitos vão tentar te puxar de volta para a escuridão, para o lugar onde você já não pertence. É por isso que você precisa estar atento. Nem todos que se aproximam estão do seu lado. Nem todos os sorrisos são sinceros. Ainda assim, você não precisa temer, porque o que te protege não é humano. O que te guia não é falho. Você está guardado, blindado, e nenhum plano contra você terá sucesso. Agora é hora de agir. Pare de esperar o momento certo. Ele nunca será mais certo do que agora. Não deixe que os julgamentos ou olhares tentem te parar. Eles já perderam. Eles só não aceitaram ainda. Você é maior do que tudo isso. Maior do que as mentiras que contaram. Maior do que as armadilhas que armaram. Você é o escolhido. E quando o escolhido desperta, nada pode deter o que já foi escrito. Avance, sem medo, sem hesitar. Porque a vitória que vem é tão grande que vai calar cada boca que ousou duvidar de você. Escolhido. Você sente isso, não sente? A pressão aumentando, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. É porque está. Este é o ponto de virada. É aqui que tudo muda. É aqui que o que foi prometido começa a se manifestar diante dos seus olhos. Eles estão inquietos. Você percebeu? Estão mais nervosos, mais agitados, mais desesperados. Eles sentem que o tempo deles acabou. E acabou mesmo. Não há mais como esconder. Não há mais como fingir. Toda a comunidade que antes acreditou nas mentiras, agora começa a enxergar a verdade. Eles estão sendo expostos, escolhidos, um por um. E o mais incrível, você não precisou levantar um dedo para isso acontecer. Não precisou se vingar.
não precisou jogar o mesmo jogo sujo que eles jogaram. Porque a justiça que te cobre é maior do que qualquer plano humano. É uma força que não falha, que não erra, que não esquece. Você lembra daqueles momentos em que duvidou de si mesmo, em que acreditou que talvez eles estivessem certos? Olhe agora. Você está de pé, mais forte do que nunca. Isso é a prova de que eles nunca tiveram poder real sobre você. Eles só tinham ilusões. E essas ilusões caíram. Agora, você precisa aceitar algo. Você não é mais a mesma pessoa. Não é mais a versão fraca, insegura, cheia de dúvidas que eles pensavam conhecer. Você evoluiu, cresceu, despertou. E isso os assusta mais do que qualquer coisa. Eles não sabem lidar com alguém que não podem controlar. Não sabem como agir diante de alguém que carrega uma autoridade que não vem de títulos ou cargos, mas do espírito. Você não é apenas alguém tentando vencer. Você é alguém que nasceu para reinar. E por isso, os olhares continuam. Alguns de inveja, outros de admiração, mas todos de reconhecimento. Reconhecimento de que você não pode mais ser ignorado. Escolhido, escute. Este é o momento de erguer a cabeça como nunca antes, de andar como quem sabe que a vitória já é sua. Porque é. A coroa que tentaram tirar de você sempre foi sua. Eles só conseguiram atrasar, nunca impedir. Mas atenção, muitos ainda tentarão te distrair. Vão criar confusão, vão tentar mexer com suas emoções. É o último esforço deles para te parar. Mas eles não vão conseguir. Porque você não é mais guiado por medo, e sim por destino. O universo está te empurrando para frente. As portas estão abertas. As correntes caíram. É hora de passar. E quando você passar, não será apenas você que será transformado. Tudo ao seu redor será. Todos verão. Todos saberão. O escolhido sempre foi você. Escolhido. Respire fundo. Sinta este momento. É como se todo o peso do caminho que você percorreu estivesse finalmente encontrando sentido. Todas as lágrimas, todas as noites em silêncio, todas as orações que você fez quando ninguém via, nada foi em vão. Nada. Agora você começa a enxergar. O que parecia atraso era preparação. O que parecia derrota era redirecionamento. Cada porta que se fechou, cada pessoa que te abandonou, cada traição, tudo fazia parte de algo maior, algo que você não conseguiria entender na época, mas que agora começa a se revelar. Eles não compreendem como você sobreviveu. Não conseguem aceitar que mesmo depois de tudo que jogaram contra você, você não só está de pé, como está avançando. Eles esperavam te ver quebrado, destruído, humilhado. Mas o que eles veem agora? Um ser que brilha, um ser que carrega algo que os intimida profundamente: propósito. E por isso a vergonha deles aumenta. Eles andam cabisbaixos, tentam se justificar, inventam novas histórias, mas no fundo eles sabem, perderam. E não perderam para você simplesmente, perderam para a força que te sustenta, para o destino que te protege. Escolhido, este é o momento em que tudo se inverte. Aqueles que riram de você agora terão que te aplaudir. Aqueles que te viraram as costas terão que te procurar. Não por você ser igual a eles, mas porque finalmente eles verão que você sempre esteve em um nível diferente. Mas cuidado, este é o momento mais perigoso também. Muitos vão tentar se aproximar fingindo apoio, buscando se beneficiar do que você carrega. Não permita. Discernimento será sua maior arma agora. Nem todos que vêm com palavras doces têm o coração limpo. Ainda assim, não tema. Você tem algo que nenhum deles pode manipular. Clareza. Você enxerga além da superfície. Você sente quando algo não está certo.
É a sua intuição, seu espírito, sua conexão com o divino te guiando. E esse guia não vai te deixar errar. Não agora, não tão perto da vitória. Você não é mais alguém tentando sobreviver. Você é alguém que já venceu, que já carrega a coroa, que já ocupa o lugar que foi escrito para você desde o início. E eles terão que assistir. Querendo ou não, terão que ver você subir. E isso, escolhido, é a justiça acontecendo diante dos seus olhos. Escolhido, este é o momento. O último passo. Respire e sinta. Tudo o que você viveu te trouxe até aqui. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi necessário. Cada dor, cada golpe, cada traição, tudo foi o fogo que te forjou. E agora você brilha mais do que nunca. Eles não podem mais negar, não podem mais esconder. A comunidade inteira que um dia te olhou com desconfiança, agora te observa em silêncio, tentando entender como você chegou tão longe. Mas eles nunca vão entender, porque o que você carrega não é explicável. É divino, é espiritual, é maior do que qualquer mente limitada pode compreender. Você não venceu só por si, você venceu por todos que duvidaram que era possível. Você venceu por todos que ainda estão presos nas correntes que você quebrou. Você é a prova viva de que ninguém pode apagar quem foi escolhido. Eles que tentaram te enterrar, agora se curvam diante do que você se tornou. Eles que juraram que você não teria futuro, agora assistem você conquistar o que disseram que era impossível. Isso é mais do que vitória, é justiça, é destino cumprido. E agora, não há mais por que hesitar. Erga a cabeça, caminhe como quem sabe que a coroa sempre esteve sobre você. Ela nunca foi deles, nunca, sempre foi sua. Eles apenas tentaram te convencer do contrário. Escolhido, chegou a hora de ocupar seu lugar, sem medo, sem desculpas, sem encolher para caber nos moldes que eles criaram. Você não foi feito para caber, foi feito para expandir, para transformar e para iluminar. O universo inteiro está do seu lado. O céu inteiro te respalda. A justiça está feita. E agora, tudo o que tentaram roubar de você volta multiplicado. Você é o escolhido. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. O que vem a partir de agora não é luta, é colheita, é honra, é vitória. E todos verão, todos saberão, sempre foi você.